Paulinho Maradona, toda a mesa diretiva, vereadoras, vereadores dessa casa, público presente que nos assiste aqui presencialmente, também você que está através da rede social, através da TV Câmara. Eu tenho alguns assuntos para falar nessa manhã. Primeiro deles é dar luz a um anteprojeto que foi apresentado e foi lido na manhã de hoje. Trago à memória o nosso primeiro dia legislativo desse ano, de 2026, quando aqui utilizou a palavra em tribuna a Viviane Alessandra, representando as educadoras do município de São José. Essa casa estava cheia, com educadoras, com aquelas que estão buscando assegurar, com base na lei, o reenquadramento delas, não só como atendentes de creche, não como só educadoras, mas como professoras aqui do município. Para isso, eu apresentei um anteprojeto, o número 6/2026, que dispõe sobre o enquadramento das educadoras infantis ou cargo de nomenclatura equivalente como professores de educação infantil no quadro do Magistério Público Municipal e da outras providências. Eu não vou ler todo o projeto, que ele é bem denso, mas ele fala aqui do enquadramento na carreira do magistério, dos direitos e vantagens, das disposições finais e transitórias desse projeto. Porém, eu vou ler aqui a justificativa que embasa esse projeto. Lembrando que não é um projeto possível de nós, como vereadores aqui, apresentarmos, por se tratar de iniciativa exclusiva do Executivo, pois muda cargos, cria novas nomenclaturas, então precisa sim vir do Executivo. E aqui peço desde já para que a nossa Secretaria de Planejamento, Secretaria de Educação, a nossa prefeita Nina Singer, tenha uma atenção a esse projeto. Eles já deram, a própria prefeita deu uma resposta aqui nesse dia, falando que já está em consulta, porém eu já vi outras cidades, como Cuiabá, que já fez uma lei própria e reenquadrou essas educadoras, educadores como professores na sua cidade, outras tantas cidades. Então, nós já temos jurisprudência para isso, e legalidade, porque houve uma alteração federal para isso. Eu vou ler aqui a justificativa. A presente propositura, cuja finalidade é adequar a legislação municipal à nova imperatriz diretriz nacional, consolidada pela sanção da Lei Federal 15.326, de 6 de janeiro de 2026, esta norma federal representa um marco para a educação brasileira, pois altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LBD, e a Lei do Piso Salarial do Magistério, para, de norma inequívoca, reconhecer e valorizar profissionais que atuam na educação infantil. A nova legislação federal elimina qualquer ambiguidade sobre o status de educadores infantis, ao alterar o artigo 61 da LDB, da Lei 15.326/26, passa a definir expressamente que são considerados professores de educação infantil aqueles que exercem função docente e atuam diretamente com as crianças, determinando que devem ser enquadradas na carreira do magistério, independente da designação de cargo que ocupam. Da mesma forma, a alteração promovida no artigo 2º da Lei 11.738/2008 expande o conceito de profissionais de magistério público de educação básica para incluir explicitamente os professores de educação infantil, reforçando que tal enquadramento independe de nomenclatura ou cargo ou função. Com isso, o direito do piso salarial nacional independe de nomenclatura. A aposentadoria, com isso, o direito do piso salarial nacional, a aposentadoria especial e os demais benefícios da carreira do magistério tornam-se inquestionáveis para esses profissionais. Diante desse novo cenário, o presente propositura não se trata de uma opção, mas de uma medida necessária e obrigatória para alinhar nosso município às determinações federais. A não adequação da nova estrutura de cargos e carreiras colocaria a administração municipal em desacordo com a legislação nacional, gerando insegurança jurídica e passivos futuros. Portanto, esse projeto é um instrumento que efetiva, no âmbito local, o comando da legislação federal, promovendo o correto enquadramento dos nossos educadores infantis como professores de educação infantil. A aprovação desta matéria é um ato de responsabilidade administrativa e de justiça com os profissionais que se dedicam à base do nosso sistema educacional, garantindo-lhes os direitos. A legislação nacional agora lhes confere de maneira explícita e definitiva. Contamos assim com um indispensável apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação dessa importante e necessária adequação legislativa. Na verdade, é um projeto que precisa vir do Executivo, mas fica aqui já a apresentação desse anteprojeto. Mudando de assunto, ainda nessa área também pertinente à educação,
Eu queria chamar a atenção dos vereadores e do público presente. Vou tentar fazer aqui duas imagens, três na verdade. Eu gostaria que você pensasse comigo, três imagens. A primeira delas, um grupo de adolescentes reunidas na escola, e eles estão ali num cantinho conversando no intervalo regular das aulas, e um tira do bolso um baseado e ele começa então a usar, escondidinho de todos. E aí aquele grupinho começa a aumentar, e aí tem 3, tem 4, e aí eles começam a compartilhar aquele baseado. E aí ninguém viu nada, está tudo acontecendo, está tudo bem. Portanto, eles têm liberdade para poder fazer o que quiser da sua vida, desde que não atrapalhe os outros, né? Mas aí eles começam a xingar, a brigar, a fazer bullying uns com os outros. Essa é uma cena, tá? Vamos paralisar essa cena agora. Agora vamos para uma segunda cena. A segunda cena tem jovens que também estão num cantinho se reunindo no intervalo regular das aulas, no intervalo que é comum a todos, no chamado recreio das escolas, seja elas municipais, estaduais ou privadas. E eles estão também se reunindo, mas eles não estão usando baseado. Eles não estão ali fazendo bullying um com o outro, mas eles estão compartilhando algo da sua crença, da sua religião, da sua fé. E ali eles começam a falar de que forma o amor de Deus as atingiu. É um intervalo do rosário, por exemplo, que é o momento onde vão lá ter as suas preces, as suas rezas, seus momentos de oração. E aí, eles com essa ação, de repente vem um educador, um professor, um diretor ou alguém: olha, vocês não podem se reunir aqui no intervalo, porque o Estado é laico, vocês não podem fazer esse tipo de coisa aqui. Ora, senhores, eles não podem expressar a sua fé, independente da qual seja a fé católica, fé evangélica, fé espírita, de religiões de matriz africana, eles não podem. Mas outras coisas eles podem fazer. Terceira cena que eu quero colocar aqui. Terceira cena. Esse mesmo grupo, ele está lá compartilhando a sua fé, tendo seus momentos de oração, independente da religião. E aí aqueles jovens que estão hoje usando baseadinho, a sua maconha, ou estão em bullying, ou estão em depressão, eles começam a participar desse grupo de oração. Eles começam a participar deste momento, dessa reunião importante ali. E aí eles começam a ter as suas vidas transformadas. Eles começam a entender que há uma razão maior para se viver, e que esse mundo aqui é passageiro, e que nós temos uma eternidade que é muito maior do que essa vida baseada em nada. E aí eles começam a perceber que aquilo que eles estão fazendo não é legal para o seu corpo, não é legal para a sua família, não é legal para o seu futuro. E aí eles começam a ter uma mudança de vida. Esse é o terceiro quadro que eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores. Esse é o quadro da liberdade religiosa. É quando nós podemos expressar a nossa fé, aonde nós estivermos. Vereador, por que você está falando isso? Por que você está trazendo essa ilustração? Porque essa casa aqui, ela apreciou um projeto de lei, foi votado e aprovado de forma unânime. Um projeto de lei que assegura a liberdade religiosa em São José dos Pinhais. Não diz respeito a uma religião A, B ou C, mas diz respeito à liberdade religiosa, onde todas as pessoas podem manifestar a sua fé de forma livre, conforme a nossa Constituição assegura. Nós fizemos esse projeto de lei, que é o projeto de lei número 386, de 28 de outubro de 2025. Assegura aos estudantes e instituições públicas e privadas do município de São José dos Pinhais o direito, não é dever, não é obrigação, a livre exercício de atividades e estudos de caráter religioso, de forma voluntária, gravo essa palavra, voluntária, durante os intervalos escolares e períodos livres e da outras providências. Faço questão de ler na íntegra. Artigo 1º. Fica assegurado aos estudantes das instituições públicas privadas do ensino do município de São José dos Pinhais o direito de promover de forma voluntária e espontânea atividades e estudos de caráter religioso durante os intervalos regulares das aulas ou de outros momentos que não interfiram, grifo também, não interfiram nas atividades pedagógicas.
Artigo 2º. É vedado qualquer autoridade, servidor ou gestor escolar impedir, restringir ou dificultar a realização das atividades previstas nesta lei, desde que respeitados os princípios da liberdade, consciência e crença, nos termos do artigo 5º do inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 3º. As atividades deverão ser organizadas de modo a preservar o bom funcionamento da rotina escolar, sendo previamente comunicados à administração da instituição de ensino, sem necessidade de autorização prévia, apenas para fins de organização, ordem e segurança no uso dos espaços. 4º. A participação dos estudantes será sempre livre e voluntária. Grava novamente, livre e voluntárias. Sendo vedada qualquer forma de coerção, discriminação, proselitismo ou constrangimento que desrespeita a liberdade individual dos alunos ou o caráter laico do Estado. Grave, caráter laico do Estado. O Poder Município, o Poder Executivo poderá regulamentar a lei no que couber para garantir a sua adequada aplicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pois é, senhores e senhoras. E aí vem aqui a resposta, o parecer, é um parecer bem amplo. Eu posso disponibilizar a todos os senhores. Um parecer aqui, primeiro, uma resposta ao projeto que veio da CEMED, com todo respeito à Secretaria de Educação, a todo respeito à nossa secretária de Educação, mas eu não sei no que vocês se basearam para isso. Eu não sei quais são as leis, até sei, baseado no que vocês disseram aqui, mas não tem cabimento nenhum. A justificativa para esse veto é totalmente descabida. Descabida por vários pontos, né? Vários pontos. Mas primeiro, porque nós temos várias jurisprudências em vários municípios. Eu gostaria que colocasse a primeira foto, por gentileza. São uma dezena de municípios, mas eu quero colocar aqui só esse, colocar 3 pelo menos. A prefeita de Aracaju, Emília, alguma coisa ali, Corda, sancionou integralmente o projeto de lei que institui o chamado intervalo bíblico nas escolas públicas da capital. Aracaju. Pode colocar outra cidade, por gentileza? Luiz Estáquio celebra a promulgação da lei de combate à intolerância religiosa nas escolas. Está lá a lei em Recife. Foi promulgado, foi sancionada essa lei em Recife. Mas também, mas são cidades assim que, apesar de ser grandes, né, cidades, mas não são de tanta relevância assim, o que já é um absurdo, porque jurisprudência é jurisprudência. Mas coloca, por favor, a outra cidade. Essa é a lei sancionada em Porto Alegre. Autoriza a realização do intervalo bíblico por iniciativa voluntária de estudantes em instituições públicas e privadas de ensino no município de Porto Alegre. Aqui é a lei na íntegra que foi sancionada pela Prefeitura Municipal. E aqui eu quero nessa hora me dirigir à Prefeitura de forma geral, ao nosso procurador, à nossa prefeita Nina Singer. Eu não sei quem de fato fez essa leitura, mas eu acredito que a prefeita, ela só assinou, ela não deve ter lido tudo isso. Ela foi mal instruída, eu acredito, porque a prefeita é uma mulher religiosa. Eu vejo a prefeita nas festas religiosas da nossa cidade, ela está sempre nas igrejas católicas aqui, inclusive ela participa fazendo uma maionese maravilhosa da nossa prefeita, muito boa por sinal. Não só isso, ela participa sempre das nossas reuniões do Conselho de Pastores da nossa cidade, do Compaz, onde vários líderes, pastores evangélicos estão presentes. Ela participa até de um evento da Assembleia de Deus, que é o Círculo de Oração, e ela é convidada para cantar junto no Círculo de Oração. Tanto é que ela defende a liberdade religiosa. Tanto que nós temos aqui um dia onde as religiões de matriz africana têm um espaço no Parque São José para as suas atividades. Nós estamos num Estado laico, mas o Estado laico, ele significa que não há uma religião oficial do Estado. Mas não é um Estado sem Deus, não é um Estado sem religião. Todas as pessoas têm, ou a maioria delas, tem pelo menos uma religião. E São José dos Pinhais, a maioria das pessoas são cristãs, ou católicas, evangélicas, espíritas, seja como for. Mas aqui nós estamos falando de uma religião em si, nós estamos falando em liberdade religiosa. E aqui, meu tempo está avançando, mas eu quero falar, e eu pedi para entregar aqui, por favor, quero falar em especial para a nossa CCJ. Isso aqui vai para a CCJ agora. Presidente Léo Gomes,
Paulinho Maradona e Gilbertinho Melo, que hoje compõem a CCJ, vocês precisarão dar uma resposta. E essa resposta não é ao vereador Samuel, mas é a população de São José dos Pinhais. Porque bases legais vocês não têm nenhuma para apoiar esse veto. Então eu peço desde já, com muita humildade, que vocês olhem para de fato o que está na lei. E eu vou ler aqui o que eu estou entregando para todos os vereadores, para que todos tenham o conhecimento. Eu tento aqui, de alguma forma, embasar essa rejeição ao veto, justamente porque no dia da votação essa casa aqui estará cheia de pastores, padres, já conversei com vários padres, vários pastores, vários líderes espíritas de outros segmentos, porque aqui vai diretamente contra a liberdade religiosa da nossa população. E eu começo aqui sustentando essa defesa para que nós, como vereadores dessa casa, representantes do povo de São José dos Pinhais, venhamos derrubar esse veto. Não é contra a prefeita, não é de forma alguma. Existem equívocos que acontecem. E esse veto é um equívoco total. Porque ele está indo contra as liberdades religiosas. Liberdades essas que, se for tolhida da Igreja Católica, vai ser tolhida também dos espíritas, dos evangélicos, do candomblé, de todas as outras religiões. Nós estamos aqui lutando pelo direito de todos. Primeiro ponto ali, dos direitos fundamentais em jogo. Liberdade religiosa, garantia constitucional. A Constituição Federal assegura de forma ampla a liberdade religiosa. O artigo 5º diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Do STF, a laicidade não é hostilidade à religião. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal explicitou que liberdade religiosa é compatível com laicidade do Estado. A laicidade não exige neutralidade hostil ou exclusão de manifestação religiosa, mas sim neutralidade estatal diante de crenças, de crenças diversas. No contexto jurisprudencial, o STF tem reconhecido que limitações à liberdade religiosa só são legítimas quando estritamente necessárias e proporcionais, não bastando um argumento genérico de defesa da laicidade para justificar restrições amplas a práticas voluntárias de fé. Inexistência da violação ao princípio da laicidade. Aqui, a minha alegação, e a alegação é que o projeto viola a laicidade, parte de uma visão restritiva do município. Contudo, a laicidade, ela implica em neutralidade, não hostilidade. Vou acelerar aqui, meus amigos. Não proíbe manifestações espontâneas de fé por cidadãos em espaços públicos ou públicos privados. O STF já afirmou que expressões religiosas não ferem a laicidade quando não configure culto estatal imposto, nem favorecimento a crenças específicas pelo poder público. O projeto não cria culto institucional, mas estabelece conteúdo religioso. Não estabelece conteúdo religioso obrigatório, nem injeta religião no currículo escolar. Ela apenas reconhece uma prática voluntária já existente na sociedade. Eu tenho alguns minutos aqui ainda, eu vou rapidamente passar. Outros pontos aqui, que ele rearticula os pontos do veto aqui. Por exemplo, suposta afronta à laicidade. Não é verdade. Porque aqui nós não estamos determinando uma religião oficial ao Estado. A inconstitucionalidade também não é verdade. A Constituição reza sobre tudo que eu estou falando, estou com base jurídica. E ainda mais, nós temos outras jurisprudências de várias cidades do Brasil que asseguram a liberdade religiosa nas escolas. Outros, que é um fato que eles colocaram aqui na resposta da Secretaria, que iria atrapalhar, vou colocar bem entre aspas, o andamento do currículo escolar. Gente, currículo escolar, nos intervalos. Os intervalos podem fazer o que quiser. É liberdade, isso é liberdade. Se eles podem ter grêmio estudantil, se eles podem fazer uma reunião ali para falar um do outro, para ter conversas, por que não pode orar? Por que não pode compartilhar da sua fé? Por que não pode rezar o terço, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Por que não pode? Não há base legal nenhuma para isso. Peço mais 2 minutos para minha conclusão, presidente. Aqui eu apresento também novamente as 3 cidades, Porto Alegre, Aracaju, Recife, como jurisprudência para embasar a derrubada desse veto. Mas também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
que através da ADI 5.256 de Mato Grosso, ela libera e deixou constitucional várias outras ações ali que falam sobre a liberdade religiosa. E vou para a minha conclusão aqui. Senhores vereadores, cada um dos senhores tem a sua fé, e nós respeitamos a fé de todos. Eu lembro na pandemia é o momento mais difícil de todos os tempos da nossa nação e do mundo, quando todas as igrejas foram fechadas também por determinação judicial, e era importante para aquele momento. Só que naquele momento foram as igrejas católicas, evangélicas, os centros espíritas, que mais ajudaram as pessoas em dificuldade, que entregaram cesta básica, que acolheram emocionalmente as pessoas, que ajudaram as pessoas que perderam seus entes queridos lá no Covid, estavam fazendo aquele acolhimento. Foram as igrejas, foi a religião naquele momento. E naquele momento nós colocamos um projeto de lei que assegurava que todos os serviços religiosos são essenciais em São José dos Pinhais. Isso quer dizer que não pode fechar mais as igrejas numa eventual pandemia ou numa eventual perseguição. Mas isso que nós estamos vivendo agora, de uma certa forma, é uma perseguição religiosa. Porque quando se tira a liberdade, você está perseguindo. Nós queremos assegurar a liberdade para quem quiser, os adolescentes que quiserem, os jovens que quiserem, as crianças que quiserem se manifestar de forma livre e espontânea. Então eu encerro aqui a minha fala pedindo primeiro aos membros da CCJ que apresentem esse veto, a negativa desse veto, e aos vereadores no dia da votação aqui, que se manifestem também pela derrubada desse veto, porque essa casa estará cheia de homens e mulheres religiosos que defendem a sua fé. Não para fazer pressão, de forma alguma, mas para nós juntos fazermos uma leitura real desse momento democrático que estamos vivendo. O que eu tinha para hoje é só...